Bom dia, pessoal. Uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado aí para quem tá podendo descansar, curtir a vitória do Vasco aí. Hoje tô descansando, tô curtindo um pouco essa vitória. Há muito tempo o Vasco não vencia de 3-0 e o Vasco não venceu qualquer adversário. Tudo bem que o Olímpia veio com alguns desfalques, o Vasco também com desfalques, mas o que importa é que deu um gás, né? O Vasco chega à liderança do grupo, sai da lanterna para a liderança. Com certeza o ambiente é outro para o jogo de domingo. Galera, quem puder, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha para a gente bater a nossa meta aí de 1.700 inscritos. Faltam 60 e poucos inscritos aí. Quem puder dar essa força, quem tiver gostando do canal, a gente agradece. E aí, pessoal, ontem eu consegui ver um pedaço do jogo, não pude ver o jogo todo, que eu tinha um compromisso, mas dei uma olhada agora de manhã nos melhores momentos e tivemos alguns destaques, né? O Adson, o Puma, a própria zaga, né? Apesar de não ter sido muito exigida, o Vasco conseguiu não levar gols na Sul-Americana, mais uma vez, né? Já tinha acontecido isso com o Barracas Central, infelizmente o Vasco não venceu lá. O Adson teve até um lance parecido, né, com o gol que ele fez ontem, teve um lance parecido com esse lá na Argentina, onde ele não conseguiu fazer o gol. Uma pena, eu torci muito para o Spinelli fazer um gol ontem, mas ele contribuiu também com aquela bola que ele chutou na trave e voltou ali para o Adson. O Adson tocou para o Nuno Moreira fazer o gol. Então, eu acho que o Vasco ganha animicamente alguns jogadores. Um golaço do Puma, né? Aquela bola que pega na veia e dificilmente o goleiro vai conseguir acertar e vai pegar. Um chute de muita felicidade. Então o Vasco ganha algumas opções. O Vasco ganha. Então vamos lá, o Vasco chega na liderança do grupo, né? Ó, com o show de Adson, como eu falei aqui, o Vasco superou o Olímpia por 3-0 nesta quinta-feira em São Januário pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O atacante deu 2 assistências para Puma e Nuno Moreira e balançou a rede para fechar o placar. O Gigante da Colina chegou a 4 pontos e saltou da lanterna para a liderança do grupo. O próximo compromisso será contra o Flamengo domingo, dia 3, às 4 horas no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, galera, que pela Sul-Americana, o Vasco agora tem 2 jogos fora, né? Porque inverte a tabela. O Vasco teve um jogo fora, 2 em casa, e agora o Vasco sai para jogar 2 jogos fora e termina o jogo contra o Barracas em casa. Quer ver? Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. É exatamente isso. Vamos ver, quer ver? Vamos ver o próximo jogo do Vasco aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Vou pegar o próximo jogo aqui. Os próximos 5 jogos do Vasco. Vamos ver aqui. Tô gravando aqui, vou pegar aqui na hora, galera. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente coloca aqui. Vamos lá. Na janela. Ok. Ah lá, vamos lá, ó. Então tá aí, galera. Ó, vamos lá. Os próximos 5 jogos do Vasco. Maracanã domingo. Ainda, como eu falei, ó. Já pega na quarta-feira o Audax Italiano. Pela Sul-Americana fora. Depois do Vasco tem 2 jogos em casa. Atlético Paranaense, Paysandu. E depois sai para pegar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente tem a oportunidade aí de ter algumas sequências boas, apesar de jogos difíceis, né? Contra o Atlético Paranaense, contra o Paysandu já está um pouco mais definido. O Vasco já venceu por 2-0, poderia ter sido 3 se não fosse a arbitragem, mas tá com um pouco. Se jogar como jogou ontem, né? O time que jogou ontem ganha do Paysandu. Basta jogar com vontade, como jogou ontem, com determinação, com destaque individuais de alguns jogadores, como o Nuno, como o Puma, como
O Adson, né, principalmente, que deu 2 assistências. Mas agora é focar no jogo do domingo. Vou ver se eu vou fazer uma... Já está definido o trio de arbitragem, né? Como eu fiz um shorts aí informando. É o Wilton Pereira Sampaio, que é o juiz do jogo. É preocupante, mas se for o dia do Vasco, vai vencer. O Flamengo tem muitos desfalques, apesar de ter um elenco recheado de craques, né? Você não ter o Paquetá, você não ter o Arrascaeta, você não ter o próprio Carrascal, são desfalques que serão sentidos. Tem o Bruno Henrique também, que parece que se machucou, né? No jogo da Libertadores, pode ser desfalque também. Então eles podem ter alguns desfalques. O Vasco a gente precisa ver com relação a Thiago Mendes, com relação a Cuiabano, se eles vão treinar hoje, né? Para possivelmente estarem à disposição do jogo, no jogo contra o nosso rival. Mas, galera, isso aí. O que legal é isso. O Vasco sai da lanterna do grupo para a liderança. Agora o Vasco só depende das suas próprias pernas. Ir lá contra o Audax Italiano e vencer. Porque o que aconteceu aqui no Rio foi um absurdo, né? Aquela expulsão do JP. O jogador do Vasco sofre a falta e leva o cartão vermelho. E ontem já ia acontecendo de novo, se não tivesse o VAR, né? A bola bate no braço do jogador do Olímpia, aí o juiz dá o pênalti. Então, assim, a arbitragem é completamente sem vontade nos jogos contra o Vasco. Pode ser algum tipo de... alguma coisa com relação ao Renato, né? Do Renato ter feito aquela coisa de não ter viajado. Mas o Vasco passou por cima de tudo, venceu. E agora eu acredito que o Vasco vencendo o Audax Italiano, o jogo decisivo vai ser contra o Olímpia, né? Porque eu acho que eu acho não, tenho certeza, a briga para a primeira colocação vai ficar entre Vasco e Olímpia. Era para o Vasco estar na liderança de forma isolada, se não fosse aquele absurdo que aconteceu contra o Audax Italiano em São Januário. Então espero que o Vasco vá lá, vença o Audax e depois pode até jogar por um empate contra o Olímpia. E aí decide aqui em São Januário contra o Barracas. Então o cenário mudou. Falou, galera. Um bom dia a todos, um ótimo feriado. E vou ver se eu consigo passar aí. Vou fazer um vídeo aí antes do jogo do Vasco e do Flamengo. Um abraço. Saudações vascaínas. Fui.